Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos retomar, depois de um parênteses um pouco grande, nós vamos retomar a exposição da carta de Paulo aos Gálatas. Para isso, convido os irmãos a abrirem Gálatas capítulo 3, verso 23. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, vamos ler verso 23. Essa passagem ela pertence a um bloco maior, que começa lá no versículo 15 e vai até o verso 29 do capítulo 3. Depois já começa o capítulo 1 ali, o capítulo 4. Eu fiz a exposição anterior dos versos 15 até o 22. Eu deveria fazer dos versos 23 até o 29 nessa noite, mas por conta do tempo que nós temos, a necessidade de reduzir o culto, o horário do culto, né? Por conta aí do toque de recolher às 8 horas, e pelo fato de ministrarmos ceia nessa noite, por recebermos os irmãos também como os novos membros da igreja. Então, hoje eu vou só até o verso 27 e na próxima exposição eu uso o verso 28 e 29 para expor junto com o capítulo 4. Então, vamos lá. Gálatas capítulo 3, verso 23 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: ouça com fé, pois é a palavra do nosso Deus. Gálatas 3, 23. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Até aqui, leitura da palavra de Deus. Vamos ter mais um tempo de oração. Pai Santo, essa é a tua palavra que foi lida, nós nos apegamos a ela. Peço que o Senhor nos ministre, nos ensine, fale ao nosso coração. Nós te adoramos através das orações, te adoramos através dos cânticos, e a minha oração é que o momento da exposição da sua palavra também seja uma expressão de adoração do seu povo. Pai, que o Senhor seja honrado por meio da exposição fiel da Sagrada Escritura, que o Senhor seja honrado por meio da nossa atenção voltada a Ti, Pai Santo, em nome de Jesus. Nos dê essa capacidade, nos dê essa fidelidade e nos dê essa atenção que nós precisamos para nos apegarmos ao texto sagrado. Pai Santo, não permita que nenhuma barreira, seja física ou emocional, nos impeça de aprendermos com o Senhor, ó Deus, e rendermos a Ti louvor e adoração, que Tu és digno a partir da exposição desse texto. Eu oro confiante no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Na última exposição de Gálatas, então, que nós fizemos, que foi ali dos versos 15 até o 22, nós vimos uma relação que existe entre a promessa que Deus faz para os homens e a lei que Deus entrega para os homens. Há uma íntima relação entre a promessa e a lei. E a gente viu que a promessa é superior à lei, por inúmeros fatores que Paulo narra no capítulo 3. Nós vimos que a promessa ela é superior à lei porque ela foi dada por Deus para os homens por meio de um pacto, de uma aliança, que o próprio Deus diz: olha, eu vou cumprir esse pacto. Imagina você, e Paulo nos lembra no verso 15 do capítulo 3, é justamente isso. Se nós, quando nós fazemos os nossos contratos, nossos pactos, a gente é obrigado a cumprir, imagina Deus fazendo um pacto. Imagina Deus assinando um contrato. O que Paulo nos ensina é isso. A promessa ela é superior à lei, porque Deus faz
um pacto com o homem de cumprir com essa promessa. Segundo, a gente viu que a promessa ela é superior à lei, porque Deus não entregou a lei para Abraão quando o separou para ser o seu povo particular. O que Deus entregou para Abraão foi uma promessa. Deus prometeu que ele seria uma bênção nas nações, Deus prometeu que ele herdaria a terra, Deus prometeu que Deus faria um povo particular que pertenceria a Deus para sempre, e Deus prometeu isso. Então o que Deus entrega para Abraão não é uma lei. Deus não vai dizer para Abraão, está aqui a lei, quando você obedecer eu vou cumprir tudo que eu prometi. O que Deus entrega para Abraão é tão somente uma promessa. E a Bíblia diz que Abraão creu nessa promessa e isso fez com que Deus o considerasse justo. Ou seja, isso fez com que Deus o aceitasse diante dele. Terceiro, a promessa ela é superior à lei porque ela foi dada 430 anos antes da lei. É isso que diz o verso 17 do capítulo 3. E por fim, a lei ela não foi dada para ser um instrumento de salvação para os homens. É isso que Paulo desenvolve no capítulo 3 aqui de Gálatas. A lei não é um instrumento que Deus te dá, que Deus me dá, para que a gente, se obedecermos, a gente seja salvo. A lei não serve para isso. Nós vimos o verso 19 e o 22, olha só o que diz aí relembrando. Capítulo 3, verso 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Foi adicionada para que ficasse claro as transgressões, os pecados. Verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, Paulo já vai deixando claro aqui para que Deus dá a lei. Se o objetivo de Deus em te dar uma lei não foi que você fosse salvo através da obediência, por que Deus então te dá mandamentos? É sobre isso que Paulo reflete aqui no capítulo 3 de Gálatas, então. Entendendo essa lei aqui, irmãos, como todo aquele aparato da lei que o Antigo Testamento nos apresenta. No capítulo 20, nós íamos ler ali o que é apresentada a lei que é chamada de lei moral de Deus. Os 10 mandamentos estão ali. Essa lei moral ela vai se desdobrar ao longo dos escritos de Moisés, lá no Antigo Testamento, e vai ser apresentada para o povo agora também leis civis, que vão regular a forma de Israel se relacionar como nação. Deus também vai dar uma série de mandamentos cerimoniais que prescrevem como que funcionava o culto no Antigo Testamento. São todas leis que Deus dá. E o que Paulo reflete aqui é para que Deus dá essas leis, já que o objetivo, como Paulo está defendendo, não é que você seja salvo por ser obediente. Não é ser salvo porque foi capaz de obedecer à lei. Então, para que ela serve? É isso que Paulo vem refletindo aqui. Então, a porção que a gente leu hoje, esses versos 3, vai até o verso 29, mas nós lemos até o verso 27, Paulo continua fazendo essa relação de lei com promessa, de lei com fé. Nós vamos ver aqui o papel da lei, mais uma vez, e nós vamos ver aqui o papel da fé. Nós vamos ver como nós éramos quando nós estávamos debaixo da lei e como nós somos hoje, estando ligados a Cristo. Paulo vai fazer essa diferença aqui. O primeiro destaque que eu faço, então, é a gente ver junto qual o papel da lei na vida do cristão. Para que ela serve? Para que Deus te deu mandamentos? Para que Deus deu mandamentos para os homens? E o primeiro objetivo, não sei se você já parou para pensar na lei de Deus dessa forma, mas o primeiro objetivo da lei é manter o homem sob prisão e rígida vigilância. O primeiro objetivo que Deus tem com a lei é te aprisionar. Calma, fica comigo até o final. O primeiro objetivo de Deus, então, com a lei, que Paulo vai discorrer aqui, é manter o homem aprisionado e sob uma densa vigilância. Olha aí o verso 23 e 24, você vai ver que tem um paralelo aqui. A primeira parte do verso 23 e a primeira parte do verso 24, Paulo vai usar palavras diferentes para falar a mesma coisa. No verso 23 ele vai dizer assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, presos. E no verso 24 ele diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio.
nos serviu de guardião, nos serviu de tutor. Esse é o sentido desse aio aqui. Então, nesses dois versículos, Paulo usa palavras diferentes para se referir à mesma coisa. O que ele está dizendo aqui? O papel da lei é te manter aprisionado. O papel da lei é manter o homem sob uma vigilância constante. Aqueles falsos mestres, vamos lembrar um pouquinho aqui, os falsos mestres que estavam assediando os Gálatas, queriam fazer com que os Gálatas voltassem da fé que eles estavam vivendo agora em Jesus Cristo e voltassem a praticar as obras da lei, para ser salvo. O que os falsos mestres, os judaizantes que viviam junto com os Gálatas, estavam pregando? O que eles entravam na igreja daqueles dias ensinando? Olha, crer em Jesus Cristo não basta, não é suficiente. Você precisa crer em Jesus Cristo e fazer mais algumas coisas. E o grande problema é esse mais algumas coisas que o homem coloca no seu coração, achando que só Jesus não é suficiente para ele. O que esses homens estão fazendo aqui é eles estão tentando fazer com que os Gálatas deixem a vida de liberdade que Cristo conquistou para eles, vivendo tão somente pela fé em Jesus Cristo para ser salvo, e se voltem novamente àquela prática de buscar merecer a salvação por meio do trabalho duro que os judeus desempenhavam. E o grande, e por incrível que pareça, é que parece que esses judaizantes estavam tendo êxito. Os Gálatas estavam abandonando a liberdade conquistada em Jesus Cristo e voltando à prisão da lei. Parece que é justamente o que está acontecendo. Por isso que Paulo escreve então essa carta. Os judeus consideravam, olha só, que coisa interessante. Os judeus consideravam a lei de Deus como uma espécie de muro. Para o judeu, esse muro era um muro para fora, ou seja, que impedia que os gentios entrassem na nação de Israel. Então, o judeu encarava a lei de Deus como uma espécie de muro para fora que impedia o gentio de entrar. Mas, na verdade, o que Paulo está mostrando aqui é que a lei serve sim como um muro, mas não um muro para fora, ela serve como um muro para dentro. O objetivo da lei não é impedir que pessoas entrem, é impedir que você saia. Era isso que os judeus não tinham entendido. O objetivo da lei era manter eles presos, e eles achavam que ela servia para manter eles seguros do mundo de fora. Paulo vai deixar claro aqui. Antes, então, da fé vir, ou seja, antes de Cristo ter morrido pelos nossos pecados, é esse o sentido dessa fé que veio, os homens eram prisioneiros sob essa lei, sobre esses mandamentos. O termo que Paulo usa aqui, no verso 23, é sob tutela. Está acompanhando aí? Ó? No verso 23, ele diz, estávamos sob tutela. Esse tutela significa sob custódia. Nós estávamos guardados em uma prisão. Esse é o significado. Palavra que significa, literalmente, protegido por guardas militares. Quando ela é aplicada a cidades que estavam sob custódia de alguém, cidades que estavam sob a tutela de alguém, pode indicar tanto que essa cidade está fechada, impedida que entre alguém de fora, ou ela está fechada a ponto de impedir que os seus habitantes fugissem e se aliassem aos inimigos. Ou seja, quem está debaixo da lei está preso. É isso que Paulo está dizendo aqui. O objetivo da lei, então, é fazer você entender que existe uma cadeia e você está nela. O objetivo da lei é fazer com que a gente entenda que, enquanto nós desconsiderarmos aquilo que Cristo fez em nosso favor, somos homens e mulheres aprisionados. Aprisionado onde? Na nossa própria incapacidade pecaminosa. Portanto, a lei tem por objetivo mostrar para você o seguinte, olha, não tente salvar a si mesmo. Você não vai dar conta. Você não pode, você não consegue isso. O verso 24, Paulo vai dizer assim, olha só. A lei nos serviu de aio. Em algumas traduções mais novas aí, a palavra aio aqui é guardião, tutor. Alguém tem a tradução guardião aí? Ou está tudo como aio mesmo?
Esse aio aqui no original é paidagogos, de onde vem a palavra pedagogo, a nossa pedagogia. Mas o interessante é que, apesar de pedagogia derivar desse pedagogo que Paulo está usando aqui, a lei nos serviu de pedagogo, nos serviu de guardião, o papel desse guardião aqui que Paulo está se referindo, para comparar com a lei, não é um papel de ensinar. Os guardiões naqueles dias, eles tinham por objetivo funcionar mais como uma espécie de disciplinador severo. Eles mantinham as crianças, os jovens, sob vigilância, sob uma tensa vigilância. Em várias famílias romanas e gregas da época, os escravos que eram mais bem educados, eles eram usados para servir de guardião para os filhos dessas famílias. Então, eles costumavam cuidar de filhos entre 6 e 16 anos, e eles serviam para ser vigilante mesmo. O objetivo deles era ficar no pé dessas crianças, desses adolescentes, para impedir que eles façam algo errado. Então, eles serviam de vigilantes que pegariam essas crianças e levariam até a escola. A hora que a criança terminasse a aula, ele pegaria a criança, levaria para casa, não saía do pé. Imagina você ter um guardião 24 horas por dia vigiando você. E, detalhe, se a criança fizesse algo errado, o pedagogo, esse guardião, tinha autonomia para disciplinar a criança. E o negócio era a forma como eles eram disciplinados, às vezes era tão tensa, era tão severa, que pensa só, os adolescentes não viam a hora de chegar à maioridade para se livrar do aio, para se livrar do guardião, porque o guardião ficava cuidando dos adolescentes até que eles fossem maior de idade. Então, até passava dos 17 anos, fosse entregue à maioridade, não precisava mais do guardião. Então, os jovens não viam a hora de se encostar, sair de cima, desse disciplinador sair de cima. Então, o guardião funcionava como uma espécie aí de governanta severa que ficava no pé das crianças, impedindo elas de fazerem coisa errada. E toda vez que elas faziam coisas erradas, o aio disciplinava essas crianças. Paulo está dizendo aqui que a lei serve para isso. A lei nos serviu para mostrar a nossa incompetência de lidar com as coisas da vida adulta. A lei serviu para mostrar quantas vezes nós errávamos, quantas vezes nós estávamos distante da maioridade, espiritualmente falando. A lei serve para mostrar, você está errando aqui, você está errando ali, você está errando aqui, você está errando ali. É como esse guardião fazia, é para isso que servia a lei. É nesse sentido que Paulo está dizendo, olha, a lei serve como guardião, como aio. A lei serve para mostrar que nós estamos fazendo as coisas do jeito errado. Fazer o que do jeito errado? Então vamos lá. A lei diz, não matarás. Se quer dizer que se eu observar isso aqui, eu estou... Não está sendo coerente, porque é a lei de Deus. Como que eu não vou observar a lei de Deus? Como que ela só serve para me aprisionar? Está dizendo aqui, ela está me orientando como viver. Não é nesse sentido. A lei de Deus, ela serve para te orientar, ela serve para te educar na justiça, para te moldar segundo a vontade de Deus. Ela serve para isso. Mas a lei o que Paulo está dizendo aqui, é que a lei sempre nos lembra que nós estamos fazendo errado as coisas concernentes à salvação. É como se ela dissesse o seguinte para nós, olha, você não vai ser salvo porque você não matou. Você não vai ser salvo porque você não adulterou. Você não vai ser salvo porque você não mentiu, porque você não furtou, porque não é isso que a lei manda fazer? Ou manda não fazer? Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. O que Paulo está dizendo, olha, você não vai ser salvo porque você evita mentira. Não é isso. A lei está mostrando para você o seguinte, olha, você é incapaz de ser verdadeiro o suficiente para ser salvo. Essa é que é a questão. Quando ela serve de um vigia constante, é porque ela está do teu lado, te observando. E quando Jesus diz, olha, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Porque aquele que matar, né, será entregue para julgamento. Eu, porém, vos digo, se você só pensar errado do seu irmão,
Pronto, se você odiou no coração, já quebrou o mandamento dos não matarás aqui. Então, o que Paulo quer dizer? A lei, ela fica do seu lado o tempo todo para mostrar o seguinte, olha, vamos lá, se você vai conseguir merecer a tua salvação mesmo. Olha, aquele pastor domingo passou da hora, hein? Era para pregar até 7h30, era 7h40, estava falando ainda, infeliz. Opa, ó, tá vendo? Você não vai ser salvo. Tá vendo? Se você fosse salvo pelo simples fato de conseguir pensar direito acerca das outras pessoas, do pastor, se você fosse salvo pelo simples fato de não odiar ninguém, você já não vai conseguir, você está odiando alguém aqui. A lei, ela fica do seu lado dizendo o seguinte, olha, você não é fiel o suficiente ao seu cônjuge para você ser salvo. Por quê? Está escrito, não adulterarás. Mas a Jesus vai dizer o seguinte, olha, se você só olhar para outra pessoa, você já cometeu adultério. Aí a lei é aquela que fica do teu lado, vamos ver se você vai merecer a sua salvação mesmo, obedecendo os mandamentos. Olhou e desejou, pronto, é merecedor do inferno. É isso que a Bíblia ensina. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, a lei serve para mostrar que por sua obediência você não dá conta, porque o que ela requer é uma obediência perfeita e não algo meia boca que a gente dá para Deus de vez em quando. Segundo objetivo da lei é fazer você correr para alguém que resolva o seu problema que você não consegue. Tá bom, e agora? O que eu faço, já que eu não dou conta? Olha só o verso 23, na parte B, vai dizer o seguinte. Então, essa tutela para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. E o 24, na parte B, vai dizer que esse guardião, esse aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Olha só, Paulo está dizendo, o objetivo da lei é te segurar, é te aprisionar, bater na tua cara, mostrar para você que você não dá conta, para você correr atrás de ajuda. E essa ajuda você não encontra em outro lugar, a não ser em Jesus Cristo. E é tão somente se apegando a Jesus Cristo que você vai ver que Ele cumpriu a lei de forma perfeita, cabal, plena, e quando você se reveste dEle, a obediência dEle é que Deus enxerga quando te olha. É isso. Mas não vou dar spoiler do final não, já antecipei algumas coisas aqui. A lei então é esse guardião, é esse pedagogo aí, que prepara o homem para ver a sua necessidade intensa de Cristo. Quando nós tentamos nos relacionar com Deus pela via do desempenho e da performance, quando nós tentamos nos relacionar com Deus, merecer algo de Deus pela nossa obediência, nós vimos que o negócio não é possível. A gente precisa que alguém resolva o nosso problema. Então a lei te prende e te faz, olha para Jesus, corre para Ele, porque Ele sim. Ele obedeceu de forma perfeita, então se liga a Ele. Por isso que o verso 22 disse isso. A Escritura te aprisiona sobre o pecado para que você corra para Jesus. E a mensagem de Cristo é, eu obedeci a lei de forma perfeita. Se você se apegar a mim pela fé e acreditar que a minha obediência foi dada para você de presente, Deus te aceita. O comentarista bíblico William Hendrickson, quando ele fala disso aqui, o verso 23 disse assim, olha, para essa fé. Então, a lei, ela serviu o propósito de nos conduzir para a fé. O Hendrickson vai dizer o seguinte, quando Paulo diz, antes que viesse a fé, olha só, fique atento aqui para você não perder. Ele não está negando o que afirmou previamente de forma tão enfática. Ou seja, que mesmo durante a antiga dispensação, as pessoas eram salvas pela fé. Ou seja, ele não está negando isso. Porque Paulo vai dizer, olha, até que viesse a fé, a lei cumpriu o seu papel. Olha, então quer dizer que antes não tinha fé? Não, ele agora está falando da fé no Cristo encarnado. Em resumo, é aquilo que nós já vimos outras vezes aqui. O homem nunca foi salvo porque ele mereceu ser salvo. As pessoas nunca foram aceitas por Deus porque elas foram boazinhas. Às vezes a gente ensina isso para as crianças, não é? Olha, se mantenha boazinha que você vai ter aquele presente que você pediu para o pai. Imagina se o nosso pai fosse se relacionar com a gente assim, olha, se mantenham bonzinhos no caminho certo, que se no fim das contas vocês conseguirem,
eu vou dar aquele presente da salvação para vocês. Quantos aqui seriam salvos? Pois é, por isso que sempre foi pela fé. O povo do Antigo Testamento olhava para o Messias que estava prometido e acreditavam, o Messias virá, e por isso eram salvos. O tempo de Jesus, as pessoas que conviviam ali, olhavam para trás e criam. Paulo está dizendo isso. Nós podemos olhar para trás e entender que Cristo já veio em nosso favor e por isso somos salvos. E hoje, nós podemos olhar para o alto. Hoje você pode pegar a sua família pelas mãos e fazer com que ela olhe para cima e entenda, ele já veio em meu favor, morreu por mim, ressuscitou por mim e hoje está à destra de Deus intercedendo por mim. E é por causa disso que eu não fico para trás. Porque ele já fez tudo o que tinha que ser feito. Esse é o papel da lei de Deus, então. Nos colocar em contato com a nossa incapacidade, para que a gente dependa única e exclusivamente da capacidade de Jesus Cristo, que é muito maior que a nossa. Avançando aqui, o papel da fé, eu vou ficar só até o verso 27, semana que vem a gente continua. Se o papel da lei é aprisionar, o papel da fé é libertar. Simples assim. Olha comigo o verso 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ao guardião. O trabalho do guardião, então, era preparar a criança até a maioridade. Irmãos, presta atenção nisso aqui, porque você vai começar a identificar que muitos crentes ainda são crianças na fé e não sabem por quê. E é por causa disso aqui. Existem muitos crentes que ainda são dependentes do leitinho, e isso sempre vai ter. Nós sempre teremos no nosso meio pessoas que são infantis na fé. Mas a forma saudável de sermos infantis na fé é quando o indivíduo está chegando. Agora, quando o crente está na sua caminhada de seu discipulado com Cristo há tantos anos e ainda é uma criança na fé, alguma coisa está errada. Assim como se o pai precisa sempre mandar o seu filho a fazer o que ele deve fazer depois de velho, alguma coisa está errada. Ainda é um meninão, já ouviu essa expressão, né? Se mesmo depois de velho o pai tem que mandar fazer as coisas, já casou, já mora com a esposa, mas o pai tem que mandar fazer as coisas, não faz. É um meninão, alguma coisa está errada. Pois é, o papel da lei era nos mostrar a nossa incapacidade, era nos aprisionar até que Cristo viesse. E nos relacionarmos com Cristo é experimentar a maioridade da vida espiritual. Nos relacionarmos com Deus através de Cristo e não pela prática de obediência da lei é chegar na maioridade espiritual. No reino de Cristo não há mais essa infância que precisa de um tutor. Nós temos um mestre agora. E viver em relacionamento com esse mestre é viver de acordo com a vontade dele. E esse mestre não é mais a lei. A lei ela vai ter um papel que nós vamos ouvir aqui, vamos ver aqui. Mas esse mestre agora é Cristo. E quando nós nos relacionamos num relacionamento real, íntimo com o Senhor, num discipulado contínuo com Cristo, chegamos à maioridade. Em resumo, se você precisa de alguém sempre para dizer o que você deve fazer para Deus, se você só é motivado a viver para Deus por meio da obrigação, se estar na igreja é um movimento de obrigação, se buscar a Deus é cumprir com uma obrigação, se ler a Bíblia é cumprir uma obrigação, se adorar a Deus, que é para isso que nós estamos aqui, se adorar a Deus é mais um movimento de obrigação, quem faz as coisas por obrigação é porque ainda só está se relacionando com a lei, mas não se relaciona com o Pai. Para que a gente educa as crianças? Qual é a expectativa da criação de uma criança? Será que o propósito de nós educarmos a uma criança é para que quando ela chega à maioridade, ela esqueça completamente daquilo que nós ensinamos e ela passe a viver por princípios diferentes? Será que é para isso que a gente educa uma criança? Não.
O que vai acontecer agora é que essa criança que se torna adulta, ela passa a viver da forma que ela era constrangida a viver de forma obrigatória anteriormente, mas agora ela vive porque ela quer. O que significa isso? Nós ensinamos, quando criança, por meio da regra, por meio da obrigação. Não é? Só que na idade adulta, ela já interiorizou os valores do pai. O coração da criança agora já é moldado pelos princípios que os pais defendem. Então, ela não precisa mais ser constrangida a viver por obrigação as regras dos pais. Simplesmente pelo fato dela já ter interiorizado no seu coração a maneira correta de viver, ela vai querer viver assim. Por isso que eu disse, se nós precisamos, se o filho depois de velho precisa ser lembrado, obrigado a viver da forma correta, é porque alguma coisa está errada. Em casa, pelo menos, é assim que funciona, hoje. Não é? Às vezes eu falo para o Davi, você tem que fazer tal coisa. Primeira pergunta, por quê? Eu pergunto outra coisa para ele, o que foi que eu acabei de dizer? O pai me falou que eu tenho que fazer tal coisa. Então, esse é o motivo. Você vai fazer porque eu mandei. Porque hoje eu sei o que é melhor para ele, ele ainda não sabe. Se ele interiorizar todos os princípios e todos os valores que ele está recebendo em casa, ele não vai mais precisar ser constrangido por uma fonte externa a ele, para que ele viva de acordo com esses princípios. Isso já faz parte de quem ele é. Amanhã ele vai querer viver dessa forma, não porque tem alguém mandando, mas porque ele sabe que é o certo de se fazer. É assim que funciona. Portanto, irmãos, uma relação de obrigação com a lei de Deus revela a nossa infantilidade. Um crente, anota isso, estou caminhando para o fim. Um crente que precisa continuamente ser lembrado do beabá das regras da lei de Deus. Um crente que precisa que alguém lhe cobre uma vida de acordo com a palavra de Deus. Mediante ameaça. Né? Mediante ameaça de punição. Um crente que resume a vida com Deus dele num cumprimento de regras e obrigações. Esse crente revela que espiritualmente ainda está no jardim de infância da igreja. Vou repetir, e essa é a conclusão disso aqui. Se a lei serve como um guardador de criança, se você se relaciona com Deus com base na obrigação, por amor, permita-me dizer, você é criança. É porque é a criança que precisa ser continuamente relembrada e constrangida a viver de acordo com a vontade dos pais. São eles que fazem por obrigação. Os adultos fazem por consciência do que está certo. Se toda vez que você vem aqui, se toda vez que você ora, se toda vez que você busca a Deus, se toda vez que você lê a Bíblia, se toda vez que você vive para Deus é o cumprimento de um ritual obrigatório, irmãos, está no jardim de infância ainda. A lei é o jardim de infância da igreja. Louvado seja Deus por Cristo, porque a lei te entrega para Cristo, Cristo te toma pelas mãos e no relacionamento com Cristo você se torna de maior. Assim que funciona. Você só vai se tornar de maior se relacionando com Jesus, ou se relacionando com Deus a partir de Cristo. E como é nos relacionarmos, já ganhando tempo aqui, porque meu tempo foi, como é nos relacionarmos com Deus em maioridade a partir de Cristo? É olhar para aquilo que Cristo fez em seu lugar. É olhar para a morte substitutiva da cruz. É olhar para a obediência que Ele te deu de presente, para a justiça que Ele te deu de presente. E é se sentir constrangido a não viver de outra forma, a não ser com um coração completamente grato a esse Deus. Nós precisamos revisitar continuamente o que significa dizer que nós somos salvos por graça. Eu tenho certeza que todos já ouviram isso. E principalmente aqui na igreja presbiteriana de Pitangueiras, que a gente marreta isso sempre, não é? Quase todo domingo eu tenho que lembrar vocês, eu lembro vocês que vocês são salvos pela graça de Deus e não pelas suas obras. Mas por que continuamente nós precisamos alimentar o coração com essa verdade? Porque o tempo todo nós somos tentados a servir a Deus como crianças. O tempo todo nós somos tentados a servirmos a Deus por obrigação.
Estar na igreja por obrigação, orar por obrigação, ler a Bíblia por obrigação, porque eu tenho que cumprir o papel da semana. E enquanto nos relacionamos com Deus por obrigação, isso é infantilidade. Agora, quando eu olho para a cruz, e a Bíblia diz, era para você estar lá. Quando eu olho para a cruz e a Bíblia diz, olha, vocês mereciam aquela morte. Se o salário do pecado, se a recompensa do pecado é a morte, e eu tenho certeza que todos aqui pecaram, até os pequenos, não há nenhum nesse salão que mereça o céu. Agora, se apesar de merecermos o inferno, quando nós olhamos para a cruz, a Bíblia diz que Deus nos deu o céu por causa de Cristo, de graça. Não há postura mais coerente do que você viver para Ele. E não por obrigação, mas motivado por um sentimento de amor e gratidão. Esse é o ponto da maioridade no relacionamento com Deus. Eu reconheço que o meu relacionamento é maduro com Deus quando eu sinto falta do culto, quando eu sinto falta da oração, quando eu sinto falta da Bíblia. Não quando eu faço essas coisas movido pelo senso de dever cumprido. Eu preciso fazer, porque apazigua a minha consciência. Sabe quem precisa de consciência apaziguada? Quem não teve essa consciência de que a cruz é que estabelece verdadeira paz. A cruz estabelece verdadeira paz. E não a nossa obediência. A lei não pode fazer algo por você que só Jesus faz. Te transformar em filho de Deus. Você jamais vai ser obediente o suficiente a ponto de se tornar filho de Deus. Cristo foi obediente o bastante. Uma obediência que você não conseguiu. Na cruz, Cristo paga pela desobediência que nós continuamente empreendemos diante de Deus e nos substitui naquela cruz. Paulo diz aqui que nós estamos revestidos de Cristo. Quando somos batizados em Cristo, nós nos revestimos. Eu finalizo com isso aqui. Semana que vem tivermos um tempo maior, a gente abordar um pouco mais aqui. Mas dizer que nós nos vestimos de Cristo implica pelo menos 4 coisas. Primeiro, a nossa identidade está em Cristo e não em nós mesmos. Já estou crucificado com Cristo. Paulo disse isso em Gálatas capítulo 2, verso 20. A sua identidade não é mais aquilo que você pensa que você é acerca de si mesmo. A sua identidade não é mais aquilo que as pessoas dizem que você é. A sua identidade é aquilo que Cristo diz que você é. E você é filho de Deus em Cristo Jesus. Dizer que é revestido de Cristo é estar tão próximo a Cristo, a ponto de a sua identidade ser definida por Ele. Se revestir de Cristo é estar tão próximo de Cristo a ponto de nos relacionarmos pessoalmente e proximamente com Ele. Não por meio de um relacionamento de desempenho e performance. Senhor, está aqui, eu obedeci um pouquinho, e aí, um pouquinho de graça? Não. Eu obedeci mais um pouquinho de favor? Não, é relacionamento íntimo continuamente. É tê-lo como Senhor da tua vida. Pastor, como é que eu faço para saber que Cristo está sendo Senhor da minha vida? Um plus aqui, uma colher de chá, para quem não veio na IBD, porque na IBD nós tratamos disso aqui. Como é que eu faço para saber que Jesus é o Senhor da minha vida? É simples. Ele não determina a sua vida como ela deve ser somente dentro da igreja. Aqui nós temos Cristo como Senhor, não é verdade? Olha, aqui a gente lê a Bíblia, né? Como é que eu devo orar? Vamos ver como é que a Bíblia diz que eu tenho que orar. A Bíblia diz que eu tenho que orar assim, beleza. Cristo está sendo Senhor sobre a minha vida no culto. Como é que eu tenho que pregar? Vamos ver o que a Bíblia diz. Como é que eu tenho que cantar? Vamos ver o que a Bíblia diz. A grande questão é que Cristo não é Senhor apenas da tua vida litúrgica ou religiosa. Cristo é o dono dela por completo. Como é que eu vou educar meus filhos? Como é que eu vou me relacionar com o meu dinheiro?
Como é que eu vou me relacionar com a minha família, com o meu cônjuge? Cristo é o Senhor da sua vida quando é Ele que determina a forma como você se relaciona, ou a forma como você vive. Isso é ter Cristo vestindo você. Ter Cristo nos vestindo é dizer, por fim, que nós somos aceitos diante do Pai, pelo fato dele ver Cristo em nós. Por isso somos aceitos diante de Deus. Porque Deus aceita o Filho perfeito. E você não é perfeito, mas Cristo é. Então, quando você se reveste dele, quando você crê, quando você se apega a Cristo, quando Deus olha para você, é Cristo que ele vê. A lei serve para te fazer correr para Jesus. Amém, irmãos? Baixe tua cabeça, feche teus olhos, vamos orar mais uma vez.